Irmãos, abra comigo a sua Bíblia em Efésios, por favor. Capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 15. Eu quero conversar com você nessa noite sobre o tema Você é rico. Olha aí, hein, irmãos. O que é isso, hein? Diga para quem está perto de você: você é rico. Ô gente, cadê a empolgação de vocês? Vocês não estão felizes não? Alguém foi salvo, alguém foi perdoado aqui? Alguém? Diga para quem está perto de você: você é rico. Quantos ricos eu tenho aqui essa noite? Aí você pode falar assim: pastor, eu sou não. Você é sim, você quer ver? Efésios capítulo 1, verso 15. Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês demonstram para com os santos, não deixo de dar graças por vocês, fazendo menção de vocês nas minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e espírito de revelação no pleno conhecimento dele. E oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua força poderosa, esse poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não somente nesta era, mas também naquela que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Alguém pode dar uma glória a Deus? Amém. Pai, fala conosco nessa noite, nós te pedimos, em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Irmãos, essa semana eu completei 1 ano e 3 meses de casado. Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor mesmo, Deus é bom. Me deu uma esposa maravilhosa. Ei, trem bonitinho, viu gente? Olha que nariz perfeito, irmãos. Ei, narizinho bonito. Presta atenção, queridos. Nós casamos nos Estados Unidos e depois nos casamos no Brasil. A minha esposa tem dupla cidadania. Ela nasceu na América, ela é americana e também brasileira. Depois que nós casamos aqui no Brasil, no dia 15 de setembro, a gente então saiu para a nossa lua de mel. E o nosso destino foi Portugal, irmãos. A gente foi lá para a Ilha da Madeira, ficar 5 dias na Ilha da Madeira e depois 4 dias em Lisboa. Amém? Fez inveja em vocês aí? Vocês caras com inveja? Senhor repreende toda inveja agora. E aí vai vendo, como era a nossa lua de mel, nós juntamos trocada, amém, irmãos? E investimos num hotel gostoso, para fazer um passeio bom, né? E aí falei com a Virgínia, falei: amor, você segura as pontas, porque aqui, minha filha, tudo é em euro, amém? Então não dava para pegar nem um amendoim no quarto do hotel, amém, irmãos? Né? Tinha que ser tudo regrado. Mas aí um dia nós voltamos, a gente voltou, e a gente estava muito cansado. Aí eu falei: amor, vamos meiar uma água. Vamos meiar uma água, né? Para não dar gasto com o frigobar. Depois nós decidimos meiar uma Coca-Cola. Mas a gente achava muito estranho, porque todo dia batia uma mulher na porta do quarto e falava assim: vocês querem que reponha o frigobar? E a gente: não, está amarrado em nome de Jesus. Que repõe o frigobar que nada, minha filha, deixa esse frigobar aí do jeito que ele está.
Irmãos, na hora que nós fomos fazer o check-out e fazer o pagamento do consumo do nosso quarto do frigobar, o que nós descobrimos? Que era tudo free, irmãos. Que a gente podia ter comido tudo, podia ter bebido tudo, e não ia custar nada, porque tudo estava pago, já estava pago no preço do hotel. Mas você sabia que muitos crentes estão vivendo assim na vida espiritual? Eles vivem como mendigos, mas Cristo já pagou tudo. Tem muita gente mendigando, quando Cristo já pagou tudo. Tem muita gente assim pro irmão: vão meiar uma garrafa d'água, vão meiar uma Coca-Cola. Mas irmão, o que você precisa entender é que o preço já foi pago. Há algumas semanas atrás, nós começamos a falar sobre o eterno propósito de Deus, como Ele nos escolheu para Ele, como o Pai nos escolheu, como o Filho se entregou para que nós pertencêssemos ao Pai, e agora como o Espírito nos sela, para que essa obra que o Pai, o Filho e o Espírito estão realizando por nós, ela seja eficiente, efetiva em mim e em você. Irmãos, o que Deus está fazendo por mim e por você é tão glorioso, que o apóstolo Paulo, ele olha para a igreja e ele percebe que a igreja precisa entender aquilo que Deus fez por ela, a fim de que ela não viva na miséria espiritual, a fim de que ela não se comporte mais como alguém que é mendigo espiritual, mas como alguém que entendeu a sua herança, como alguém que entendeu a grandeza, a eficiência do plano de Deus para ela. Paulo diz: olha, eu quero que vocês compreendam o quanto Deus os abençoou. Perceba, Paulo não diz: eu quero que vocês percebam o quanto Deus os abençoará. Paulo diz: eu quero que vocês percebam o quanto Ele os abençoou. Irmãos, Paulo não está pedindo para que a gente entenda algo que Deus nos dará. Paulo está pedindo para que a gente entenda algo que Deus já nos deu. Já é meu, já é seu, já te pertence. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? E aí você pode dizer, pode aplaudir o Senhor. Agora acabou, deixa eu pregar. Segura aí, deixa eu pregar. Vocês viram que hoje Paulo disse que essas bênçãos são espirituais. Diga comigo, espirituais. Diga mais uma vez, espirituais. O que é ser espiritual? Irmão, presta atenção, bênção espiritual não é igual Bitcoin, amém? Que só tem valor no mercado, mas não tem valor real alguma, né? As pessoas não conseguem mensurar, pegar, não é igual a nota que você pega e mensura, não é isso. Quando Paulo fala que as bênçãos são espirituais, ele está falando da durabilidade, da segurança. Ele está fazendo um paralelo, aquilo que Deus já nos deu lá atrás, através do Antigo Testamento. Lá atrás as bênçãos que o povo de Israel experimentavam, elas eram naturais, elas eram pequenas, elas eram temporárias, elas eram pontuais. Mas o que Deus está fazendo agora por mim e por você é definitivo, não tem alteração, é imutável. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Paulo diz: eu quero que vocês compreendam aquilo que Deus já os deu. E ele pede por 3 coisas nessa oração. A primeira coisa que Paulo pede nessa oração é a seguinte: eu quero que vocês recebam discernimento espiritual. Diga para quem está perto de você: discernimento espiritual. Diga para uma outra pessoa: discernimento espiritual. Olha o que ele diz: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que vocês possam compreender a rica herança que foi dada a vocês, a expectativa da vocação e a sobreexcelente grandeza do seu poder para conosco. Preste atenção, meu irmão. Eu e você precisamos, em primeiro lugar, para entender aquilo que Deus fez por nós, de discernimento espiritual. Nós precisamos caminhar na direção de Deus e na visão de Deus. Escute isso:
O que é discernimento espiritual? Discernimento espiritual é caminhar na visão de Deus e na direção de Deus. Como é que funciona isso? Vou dar um exemplo. Você lembra quando Eliseu e Geazi estavam em casa e a cidade onde eles estavam morando foi cercada por um exército? Quem se lembra disso aqui? O texto bíblico diz que Geazi saiu da porta da sua casa, ele olhou para o alto da colina e ele viu um grande exército. E quando ele viu aquele exército, ele entrou para dentro e falou: Eliseu, nós estamos perdidos. Eliseu, nós vamos morrer. Tem um exército lá fora, cercando a cidade, cercando a nossa casa. Acabou para nós. O texto bíblico diz que Eliseu olhou para o menino e falou assim: Deus, tem misericórdia desse menino, abre os olhos dele para que ele possa ver. Irmãos, quando os olhos de Geazi foram abertos, sabe o que ele percebeu? Que maior era o número daqueles que estavam ao seu favor do que aqueles que eram contra ele. Nós precisamos de discernimento espiritual, irmãos, para enxergarmos o mundo na direção de Deus e na visão de Deus. Muitos de nós ainda enxergamos o mundo como se Deus não estivesse presente. Muitos de nós ainda vivemos lamentando porque não temos uma ótica espiritual a respeito das lutas e dificuldades que enfrentamos. Exemplo, o cara está em casa e começa a ter um problema na casa dele, e ele tenta de todas as formas, por meio do diálogo, resolver aquele problema, mas ele não consegue. Parece que quanto mais ele tenta resolver por meio do diálogo, pior a conversa fica. E aí, quando a gente tem discernimento espiritual, muitas vezes o Espírito Santo fala assim: ora, meu filho, ora, abre a sua boca e começa a orar. E aí a pessoa abre a boca e começa a orar, e de repente, aquela confusão que surgiu sem motivo nenhum simplesmente se dissipa. Por quê? Porque nem todos os nossos problemas são de ordem natural, irmãos. Nem tudo aquilo que enfrentamos é de origem natural. Existe uma realidade espiritual, existe um conflito espiritual, existe um reino espiritual, existem anjos, existem demônios, existe Satanás, existe Deus. E para que você se posicione diante da vida certo a respeito do propósito de Deus para mim e para você, nós precisamos ter os nossos olhos abertos para caminharmos na direção de Deus e para andarmos conforme o propósito de Deus. Amém, queridos? A primeira coisa que Paulo ora é: eu quero que vocês tenham discernimento. Eu quero que vocês tenham discernimento de espíritos. Eu quero que o Espírito Santo venha e abra os olhos do coração para que vocês possam enxergar. E a minha oração por você hoje é essa: para que Deus te dê discernimento de espírito, para que Ele abra os seus olhos espirituais, para que você possa enxergar. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios no capítulo 1, que o homem natural não entende as coisas do Espírito, e nem a pode entendê-las, porque lhe parece loucura. Somente os espirituais, somente aqueles que foram iluminados, somente aqueles que entraram em um relacionamento de confiança com Deus o Pai, por meio de Jesus Cristo, experimentando a obra da Trindade, podem receber esse discernimento para passar a compreender a vida pelos olhos de Deus, na direção de Deus. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Segundo, Paulo ora para que a gente tenha discernimento. Segundo, ele ora para que por meio desse discernimento espiritual, a gente possa conhecer o Deus que nós servimos. Daniel diz: o povo que conhece o seu Deus será forte, e ele fará proezas. Nós precisamos de discernimento para conhecermos o nosso Deus. Irmãos, esse negócio de conhecer a Deus é muito importante. Por quê? Porque, de acordo com o texto sagrado, conhecer a Deus é que significa ser salvo. Em João capítulo 17, verso 3, Jesus diz: e esta é a vida eterna, que te conheçam
a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Conhecer a Deus significa ser salvo, mas conhecer a Deus não é apenas ser salvo, conhecer a Deus também significa ser santificado, porque em Oséias o texto bíblico diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, o conhecimento de Deus é o que nos torna mais parecidos com Ele. Mas conhecer a Deus não implica apenas em ser salvo. Conhecer a Deus não implica apenas em se tornar mais parecido com Ele, como Paulo diz: nós com o rosto desvendado, contemplando a face do Senhor, somos transformados de glória em glória para nos tornarmos mais parecidos com Ele. Não apenas isso, conhecer a Deus significa experimentar da glorificação. O que é glorificação? Glorificação é quando o nosso corpo for revestido de eternidade para nunca mais experimentar a morte. O apóstolo Paulo diz, meus irmãos, em 1 Coríntios capítulo 13, que hoje, agora, nesse momento, nós conhecemos em parte, profetizamos em parte, mas um dia o conheceremos como por Ele nós somos conhecidos. Paulo diz: hoje eu o vejo como por um espelho, mas um dia eu o verei face a face. E que dia é esse em que nós veremos Deus face a face? No dia da glorificação. Então perceba, querido, toda a obra da salvação, tudo que eu e você chamamos de ser salvo, significa conhecer a Deus. O que nós chamamos de vida eterna, o que nós chamamos de santificação e o que nós chamamos de glorificação, nada mais é do que um processo contínuo de conhecer a Deus cada vez mais, ao ponto de o conhecermos tão profundamente, de nos tornarmos completamente como Ele é. Paulo diz: eu não quero apenas que vocês tenham discernimento, eu quero que vocês conheçam Deus, eu quero que vocês conheçam o seu Deus, eu quero que vocês se aprofundem nele, de uma forma tão intensa, tão profunda, que o Espírito abra os olhos, para que vocês possam entender, que a intimidade com Deus, não é algo restrito a um clã, a um grupo de pessoas, a um povo determinado, não, a intimidade de Deus está aberta para todos aqueles que nele depositam confiança, e desejam conhecê-lo intimamente. Paulo diz: o conhecimento de Deus resulta em salvação, o conhecimento de Deus resulta em santificação, e o conhecimento de Deus vai resultar em glorificação. Conheça Deus, discernimento espiritual. Conheça Deus, conheça quem Ele é. Amém, queridos? Tem alguém comigo aqui? Acho que eu já falei isso aqui, mas não custa lembrar. Esses dias, em oração, cara, Deus tratou esse negócio comigo de uma forma muito, muito legal. Meu pai faleceu quando eu estava com 18 anos. E eu nunca tive, exceto no último ano de vida do meu pai, eu nunca tive um relacionamento profundo com meu pai. A gente não conseguia se entender. A gente vivia se trombando por expectativas diferentes que cada um colocava a respeito da pessoa do outro. E eu lembro que quando faltava, nesse último ano, graças a Deus, a gente conseguiu se aproximar mais, conseguimos criar um vínculo, conseguimos criar um relacionamento. E quando faltava uma semana para o meu pai falecer, meu pai me procurou e falou assim: Vinícius, eu quero ter uma conversa com você de homem para homem. Só que na outra semana ele morreu e a gente não teve essa conversa. E aí eu procurei a minha mãe, eu falei: mãe, pai morreu e ele falou que queria conversar comigo um negócio, falou que queria ter uma conversa comigo de homem para homem e tal. A minha mãe entendeu que poderia ser a respeito de um assunto e procurou a psicóloga que acompanhava meu pai na época, e a psicóloga então incentivou a minha mãe a contar a história de vida do meu pai para mim. E aí, por causa da minha mãe, naquela conversa, então pude conhecer todo o histórico de vida do meu pai, aquilo que ele tinha sido na infância, o que tinha acontecido com ele.
e quais os processos que ele tinha passado que tinham resultado em ele se tornar a pessoa que ele se tornou, tantas coisas boas quanto as coisas ruins. Mas sabe o que é interessante? É que se você me perguntasse quem era o meu pai antes dessa conversa, eu ia dizer para você: meu pai é vendedor. Eu ia dizer para você: meu pai é representante comercial. Porque o conhecimento que eu tinha do meu pai era relacionado ao que ele fazia. Mas depois da conversa com a minha mãe, eu conheci quem o meu pai era. Eu pergunto para você nessa noite: você conhece quem Deus é ou você só conhece o que Ele faz? O seu conhecimento de Deus tem a ver com o caráter dEle ou tem a ver com as coisas que Ele é capaz de fazer? Porque, irmãos, preste atenção, conhecer apenas aquilo que Deus é capaz de fazer, os demônios sabem, a multidão sabe, mas o nível de relacionamento que Deus quer ter comigo e com você, não é apenas que conheçamos o que Ele é capaz de fazer, mas é que conheçamos quem Ele é. Quem Ele é. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Quem Ele é. Deus quer que você o conheça, não que você saiba o que Ele pode fazer por você, mas que você tenha um relacionamento profundo e íntimo com Ele, ao ponto de Deus deixar de ser para você uma coisa e passar a se tornar para você uma pessoa, ao ponto de Deus deixar de ser para você algo que você recorre para ser uma pessoa presente na sua vida, com quem você dialoga e tem relacionamento. Conheça Deus, tenha espírito de sabedoria, tenha discernimento espiritual, mergulhe no conhecimento de Deus. Alguém pode dar uma glória a Deus? Tenha revelação de Deus. A gente, espírito de sabedoria, espírito de revelação. Hoje em dia essa palavra revelação no nosso meio está muito, falou revelação, o pessoal já pensa: eis que te digo, porque o pessoal pensa que revelação é alguém só falar dos fatos futuros desconhecidos para nós no presente. Mas, irmãos, preste atenção, revelação significa tirar o véu. Revelação significa mostrar aquilo que ainda está escondido. Irmãos, sabe qual é a principal revelação que você precisa ter? Não é do seu futuro, não. Você precisa ter uma revelação daquilo que Deus já fez por você. Você precisa ter uma revelação da palavra de Deus, daquilo que já foi pago para você. Tem gente preocupando com o futuro, não conseguiu nem apropriar do que Deus já fez no presente. O cara está preocupando, o que vai ser amanhã? E Deus está agindo hoje. Hoje. Vou ter que correr aqui. Terceiro, Paulo ora para que a gente tenha discernimento, conheça a Deus, e a partir desse relacionamento com Deus, conheça a rica herança que Ele nos concedeu entre os santos. Diga glória a Deus. Diga comigo: rica herança. Diga: rica herança. Diga para o seu irmão, diga para ele: eu tenho uma rica herança. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Você tem uma rica herança que foi concedida entre os santos para você, amém? Mas, irmão, esse texto não significa apenas isso. Significa que você se tornou a rica herança de Deus. Você se tornou, aleluia, a rica herança de Deus. Você se tornou a riqueza de Deus. Você se tornou o bem mais precioso que Deus possui, juntamente ao seu Filho Jesus Cristo. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Irmão, isso aqui é para curar qualquer depressão. Isso aqui é para curar qualquer síndrome do pânico.
Isso aqui é para curar qualquer crise de baixa autoestima. O Deus do universo, o dono de tudo, olha para você e diz: você é importante para mim, você tem valor para mim. Eu olho para você e em você eu me sinto rico. Eu olho para você e em você eu me sinto próspero. Deus olha para você e Ele se sente rico pelo fato de pertencer, de você pertencer a Ele. Segundo, aleluia. Segundo não, quarto. Paulo ora para que você conheça sua herança. Paulo ora para que você conheça a esperança da sua vocação. Diga comigo, esperança. Mais uma vez, diga esperança. Ou seja, Paulo ora para que você perceba que o único povo nesse mundo que tem esperança é você, porque você foi chamado por Deus. O único povo nessa vida. Irmão, que tipo de esperança tem os homens sem Deus diante da morte? Que tipo de esperança tem um homem sem Deus diante de um diagnóstico? Você vai morrer. Que tipo de esperança tem um homem sem Deus diante do atestado de uma doença terminal? Que tipo de esperança ele tem, querido? Que tipo? Nenhuma. Mas irmãos, diante do túmulo nós dizemos: Jesus Cristo ressuscitou. Diante de um atestado negativo, nós dizemos: Ele é o médico dos médicos, Ele é Jeová Rafá. E diante de uma palavra de morte, nós dizemos que a última palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida vem da boca daquele que fez os céus e a terra, e com o poder da sua palavra Ele pode mudar todas as coisas. Você tem que ter esperança. Você tem que ter os seus olhos abertos para ver o mundo na direção de Deus, na perspectiva de Deus, e perceber que porque Deus te chamou para Ele, você é o único povo nessa terra que tem esperança. E por último, Deus quer que você entenda o quão grande é o poder dEle disponível para você. Ah, meu irmão, se você não se empolgar, eu vou empolgar para você. Deus quer que você saiba o quão grande é o poder dEle disponível para você. Sabe quantas palavras Paulo usa para descrever o quão grande e intenso é o poder de Deus para a minha vida e para a sua vida nesse texto? Ele usa 4 palavras para tentar descrever para mim e para você o quão grande a medida do poder de Deus. Paulo usa 4 palavras. Primeiro, ele usa a palavra incomparável. Yeah! O poder de Deus é incomparável. Segundo, o poder de Deus é grande. O poder de Deus, terceiro, é forte. E quarto, o poder de Deus é poderoso. Essas são as 4 palavras que Paulo usa para descrever o poder de Deus. Mas sabe o que ele diz? É que esse poder está disponível para mim, está disponível para você. Aí você diz: pastor, mas como assim? Me dá um exemplo. Vou dar um exemplo. Você quer saber o quão grande é o poder de Deus? Quer saber o quão forte é o poder de Deus? Quer saber o quão incomparável é o poder de Deus? Quer saber o quão poderoso é o poder de Deus? Quer saber? Olhe para a ressurreição de Jesus. Você quer saber o quão grande, o quão poderoso, o quão forte e quão incomparável pode ser o poder de Deus? Olhe para aquele homem sepultado entre os mortos, separado de Deus pelos nossos pecados. Ele foi ressuscitado da morte, ele foi exaltado à direita de Deus, foi assentado no trono do universo, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, nesse presente século e também na era vindoura. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e sobretudo o constituiu como cabeça da igreja. Quer saber quão poderoso
É o poder de Deus. Ele é tão poderoso de tirar Jesus da morte e o levá-lo às altas alturas dos céus. Esse poder está disponível para você. Esse poder está disponível para cada um de nós. Será que você é rico, querido? Talvez você não seja rico no que você deseja ser rico, mas existe uma herança muito mais preciosa que foi disponibilizada para você. Existe um espírito de sabedoria e de revelação, um discernimento espiritual, que pode dar a você uma outra perspectiva de vida, de caminhar na direção de Deus, de caminhar na vontade de Deus. Segundo, existe um conhecimento de Deus, que ninguém pode ter se não entrar numa relação de aliança com Ele, e você pode ter esse conhecimento para a salvação, para a santificação e para a glorificação. Terceiro, você precisa entender um negócio, meu filho, você foi escolhido, você foi chamado, Deus te deu uma esperança diante da vida. Segundo, você precisa entender um negócio, meu irmão, você precisa entender que você foi feito a propriedade de Deus, a herança de Deus, a riqueza de Deus, o presente de Deus. Você precisa entender, meu irmão, que existe um poder que foi colocado dentro de você, que está à sua disposição, e foi o mesmo poder que Deus manifestou em seu Filho Jesus Cristo ao levantá-lo dos mortos. Paulo ora pela igreja, pelo amor de Deus, entendam isso. Parem de ser mendigos espirituais. Parem de ficar mendigando a Coca-Cola, meia água. Irmãos, nós estamos assim, abrindo o freezer e pegando uma aguinha. Me dá uma aguinha. Irmão, a geladeira é sua. Você não entendeu? A geladeira é sua. Tudo é seu, tudo é vosso, diz Paulo, tudo é vosso, tudo, vós de Cristo e Cristo de Deus. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, para conhecerdes. Que Deus abra os seus olhos, que Deus abra os meus olhos. Eu não quero mais ficar vivendo como mendigo espiritual. Eu não quero, irmãos, nós somos ricos. Amém? Fica de pé no seu lugar. Somos ricos. Somos ricos. Diga para quem está perto de você, dá um sorriso para ele, diga para ele, somos ricos. Diga para ele, somos ricos. Pastor, eu não tenho nem onde cair duro, pastor. Pastor, eu não tenho nada, pastor. Irmão, talvez você não tenha nada na perspectiva material. Mas querido, em Cristo Jesus, na tua relação com Deus o Pai, você foi feito herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Pai, eu te peço nessa hora, abra os nossos olhos, abra os olhos do nosso coração, Pai, porque isso pode mudar definitivamente o curso da nossa vida. Isso pode mudar definitivamente o curso da nossa história. Se o Senhor abrir os nossos olhos, a maneira como enxergamos o mundo, a vida, há de se transformar por causa da relação contigo, e isso vai também mudar nosso posicionamento diante da vida, Senhor. Talvez o que nos falta não seja oportunidades. Talvez o que nos falta, Pai, seja, Senhor, uma atitude diferente diante das oportunidades que passam. Abra os nossos olhos, derrama sobre cada um de nós espírito de sabedoria e espírito de revelação, em nome de Jesus, amém. Com seus olhos ainda fechados, eu gostaria de fazer uma pergunta nessa noite. Se há alguém entre nós
que eu, eita, misericórdia, desculpa. Se alguém entre nós, ou talvez que nos assiste em casa, que ouvindo essa mensagem, se sentiu desafiado a entregar a sua vida a Jesus Cristo. Talvez você está aqui e você seja rico de bens materiais, mas espiritualmente você é miserável, você é um mendigo. Para Deus você está morto. Hoje Jesus quer ressuscitar você, Ele quer te dar vida, Ele quer transformar você. Ou talvez você está aqui e você já, né, você é tão rico, você conhece tanto sua herança, o tanto que você é rico, que você está gastando a herança por aí de maneira indevida. Está que nem o filho pródigo. É tão rico, mas continua vivendo como pobre, continua vivendo como miserável. A mentalidade do reino ainda não mudou tua mentalidade de escravo. Se você é essa pessoa, eu quero orar com você. Se tiver alguém aqui nessa noite que diz, eu quero entregar minha vida para Cristo, ou você diz, eu quero voltar para Jesus, levante uma das suas mãos, eu quero conhecer você, quero orar com você. Tem alguém aqui essa noite? Levante bem alto, bem alto. Isso, tem uma mão levantada aqui. Tem mais alguém? Levante bem alto, bem alto. Tem mais uma mão levantada aqui na frente, tem outra mão levantada lá atrás. Vou pedir que vocês que levantaram as mãos, que vocês saiam do lugar e venham aqui pertinho de mim, por favor, eu quero orar com vocês. Vamos aplaudir a vida desses queridos que estão chegando. Isso, pode vir. Se você levantou a mão aí na galeria, pode descer, a gente vai esperar vocês. Isso, pode vir, vem cá. Glória a Deus. Tem mais alguém chegando aqui, vamos aplaudir também essa pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Olhe para quem está pertinho de você, olhe para quem está do seu lado, pergunte para ele, e aí, meu irmão, como é que está a sua vida com Deus? Pergunta para ele, você é rico para Deus, ou você é um mendigo para Deus? Se você é um mendigo para Deus, Deus pode tornar você rico essa noite. Ele quer tirar você desse estado de morte e trazer você para a vida, amém? Tem mais uma pessoa chegando aqui. Isso. Glória a Deus. Tem mais alguém? Existe mais alguém que quer tomar essa decisão nessa noite? Glória a Deus. Vem cá mais pertinho de mim, por favor. Isso. Vem cá. Isso. Glória a Deus. Igreja, estenda as mãos para cá, por favor. E orem comigo dizendo, Senhor Jesus, muito obrigado por esses irmãos que nessa noite tornam pública a decisão deles de se entregar ao Senhor. Diga, Pai, como família deles, nos comprometemos em amá-los, em servi-los, em ser com eles. Uma única família que vive a tua vida para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir esses queridos aqui. Deus te abençoe, irmão. Como é seu nome? Felipe. Deus te abençoe, Felipe. Você? Leonardo, Deus abençoe. Olha só, se vocês permitirem, esse pessoal de colete vai me ajudar a anotar o nome de vocês, telefone. A gente queria ligar para vocês depois, caminhar com vocês. Pode ser, é bem rapidinho, 2 minutos. Podem acompanhá-los, podem segui-los. Assim que terminar lá, vocês podem voltar, a gente vai estar por aqui ainda, tá bom? Gente, queria que vocês sentassem 1 minuto, 1 minuto. Eu já vou encerrar o culto. Mas, olha só, como seu pastor, eu não posso deixar de orientar você a respeito do próximo domingo, amém? A minha orientação não é dizendo para você em que você tem que votar, porque eu acredito na democracia, no seu direito de cidadania. Mas preste atenção, eu queria te dar alguns conselhos práticos, na hora de você escolher o seu candidato. O primeiro conselho que eu tenho para você é que você precisa entrar no site da Ficha Limpa e saber se a pessoa com quem você quer votar, ela consta nesse site. Se ela está apta para assumir esse mandato ou não. Se consta contra ela inquéritos de corrupção. Se essa pessoa não tem um nome de boa procedência, irmão, não vote nessa pessoa. Amém?
Segundo, não vote em uma pessoa só porque ela se diz cristã. Porque existem muitos cristãos que estão na política, mas estão defendendo propostas que não têm nada a ver com o cristianismo. Existem pessoas que são cristãs e estão na política defendendo uma política pró-aborto, uma política que visa a aprovação das drogas, a liberação das drogas. Você concorda com isso? Sim ou não? Então não vote numa pessoa só porque ela é cristã. Preste atenção. Você precisa conhecer os projetos do seu candidato. Você precisa ir a fundo e saber o que esse candidato que você está disposto a votar, ele irá fazer de bom para esse país, para esse estado. Terceiro, se você quiser ir muito a fundo, você precisa conhecer um pouquinho do contexto político do partido desse candidato. Porque muitos candidatos que têm boas propostas se tornam vítimas do seu partido, porque tem que seguir as suas políticas, suas filosofias partidárias. Então muito cuidado na hora de você fazer a escolha pelo seu candidato. Seja sério, seja criterioso. Vai atrás, pesquise, investe um pouquinho do seu tempo para conhecer essa pessoa, suas propostas, seu caráter, sua idoneidade, os valores do partido. E se você perceber que é uma pessoa que vai trazer justiça para esse país, vote nessa pessoa. Amém? Amém? Glória a Deus. Pense bem, amém? O pessoal fala 17 vezes, não. Pense bem, amém, queridos? Fica de pé no seu lugar. Eita glória. Nós temos a chance de mudar esse país, amém, queridos? No poder do voto, mas também com as nossas atitudes, amém? Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga. Dê um abraço quem está perto de você. Vai na graça, vai na paz, vai viver a melhor semana da sua vida, amém, querido? Até domingo que vem, se Deus quiser. Tchau.